Eu estava sentada na varanda com uma xícara de chá já fria, olhando para fora. A chuva daquela tarde era implacável, batendo no telhado e na cobertura de vidro, com um barulho que só intensificava o silêncio dentro de casa. Fazia quase um ano que Bento se fora, e eu, Isadora, agora com 47 anos, ainda me sentia como um pedaço de vidro frágil demais para ser tocado. As paredes desta casa, que antes pareciam grandiosas e aquecidas por nossas risadas, agora se transformaram em um museu frio, cheio de memórias que eu não conseguia abandonar. Saudade. Ah, essa palavra é simples demais. O que eu sentia era um buraco negro no peito. Uma necessidade urgente de sentir a vida novamente. Não uma vida agitada por festas e encontros sociais. Eu já estava cansada de tudo isso. Mas uma vida que fosse quente, que tivesse pulso. Desde que Bento se foi, toda a atenção que recebi parecia falsa, apenas piedade. Meus olhos se fixaram na sombra atrás da cortina de vidro. Era João, limpando o tapete da sala de estar. Seus movimentos eram metódicos, calmos e silenciosos. O rapaz devia ter uns 28 ou 29 anos, era difícil dizer. No entanto, sua energia jovem contrastava com a quietude da casa. Ele trabalhava aqui há quase 3 anos, desde que Bento ainda era vivo. Durante todo esse tempo, ele era apenas João, o motorista, e faz tudo, alguém que eu via apenas como uma sombra encarregada de manter a ordem neste vazio. Contudo, esta noite foi diferente. Talvez por causa da chuva, ou talvez pelo meu próprio cansaço. Eu o vi não mais como um funcionário, mas como um homem. Ele usava uma camiseta cinza escura, um pouco gasta, e uma calça jeans desbotada. Seu cabelo estava levemente úmido, porque ele tinha acabado de fechar as janelas dos fundos. Quando ele se curvou para pegar o espanador, a curva de suas costas e seus ombros fortes ficaram evidentes. Havia uma aura de simplicidade, mas também de honestidade, e uma força física que me fizeram, sem perceber, prender a respiração. Dona Isadora, por que não bebeu o seu chá? Sua voz baixa e suave quebrou o meu devaneio. Ele nunca me chamava de senhora, sempre Dona Isadora. E por algum motivo, esse tratamento parecia mais próximo, mais humano. Já esfriou? João respondi. Minha voz um pouco rouca. Eu não tinha percebido por quanto tempo o observei. Ele largou o espanador e se aproximou. Quer que eu faça um novo? Posso colocar um pouco de gengibre. Está muito frio lá fora. Não precisa se incomodar, eu disse. Mas logo mudei de ideia. Tudo bem, por favor. Quando ele se virou, eu o observei novamente, desta vez de costas. Seus ombros, seus braços, tudo nele irradiava um calor que eu não encontrava mais nos lençóis de seda da minha cama luxuosa. Era como se eu estivesse do lado de fora de uma porta, olhando para uma lareira acesa. Eu queria tanto entrar, me aproximar. Por que estou pensando nisso? João é apenas um rapaz, meu funcionário. Eu sou a viúva de Bento, uma mulher da alta sociedade, respeitada. Nossa diferença de idade é de quase 20 anos. Essa ideia é uma loucura, vergonhosa. Minutos depois, ele voltou com uma xícara de chá de gengibre fumegante. O aroma quente invadiu meus sentidos. Obrigada, eu disse, tentando parecer formal, mas minha mão tremeu ao receber a xícara da mão dele. Nossos dedos se tocaram por um instante. Mas o pequeno choque elétrico foi real, queimando minha pele fria que há tanto tempo não era tocada. Os olhos de João se arregalaram um pouco, talvez de surpresa. Ou eu esperava porque ele sentiu o mesmo. No entanto, ele rapidamente retirou a mão e voltou à sua postura profissional. De nada, dona Isadora. Vou voltar a limpar a cozinha, disse ele, curvando a cabeça educadamente. Eu olhei para a xícara de chá quente.
tentando acalmar meu coração, que de repente disparou. Não era o chá que me aquecia, era o toque de João. E a consciência que acabara de chegar como um trovão no meio do silêncio, eu sentia falta de amor. E sem saber desde quando, meu coração começou a ver esse amor na figura simples que até então apenas cuidava da minha casa. Naquela noite, a chuva continuou, mas eu dormi com uma sensação estranha. Não era tristeza nem vazio. Era um calor ardente. No dia seguinte, a casa parecia mais clara, embora o céu ainda estivesse nublado. Eu me esforcei para voltar à rotina, para ver João novamente como João, o empregado, veste roupas mais formais. Falei de forma mais breve e firme, como se estivesse reconstruindo um muro que começara a ruir. Mas João não facilitou. Ele não mudou. Continuou educado, sincero, mas havia um novo cansaço em seus olhos que eu não tinha visto antes. Eu sabia que ele estava lutando. Ele frequentemente recebia ligações em um canto do jardim. Sua voz baixa e cheia de esperança, sempre terminando com um suspiro de decepção. Alguma notícia sobre o emprego, João? Perguntei, enquanto ele regava as plantas no terraço dos fundos. Eu não pretendia perguntar, mas as palavras simplesmente saíram. Ele parou, olhando para mim com seus olhos cansados. Nada certo ainda, dona Isadora. A vaga na fábrica têxtil, disseram que eu não tinha experiência suficiente. A do escritório de logística, eles preferiram alguém mais jovem e com diploma universitário. Havia uma pontada de dor em sua voz. João tinha um curso técnico. Era um trabalhador esforçado, mas sempre esbarrava na falta de um diploma. Senti uma raiva, não de João, mas do mundo injusto. Mas você é tão competente, João, comentei. Meu tom de voz mais suave do que eu pretendia. Obrigado, dona Isadora. Vou continuar tentando, respondeu ele. Mas seus ombros caíram. Vê, lutão vulnerável, derreteu meu coração congelado. Eu era uma mulher acostumada a resolver problemas com dinheiro ou contatos. Mas não podia oferecer isso a ele, pelo menos não diretamente. Isso feriria seu orgulho, destruiria a barreira que ainda restava. Naquela tarde, eu estava me preparando para ir a um chá com amigas. Sentei-me em frente à penteadeira, mas minha mão não conseguia alcançar a parte de trás do meu cabelo. Meu cabelo comprido, há muito tempo, sem os devidos cuidados, estava embaraçado nas pontas. Droga! Eu sussurrei. De repente, a imagem de João apareceu atrás de mim, refletida no espelho. Ele tinha acabado de limpar meu quarto e talvez tenha ouvido meu resmungo. Precisa de ajuda, dona Isadora? Ele perguntou. Excitante. Fiquei chocada. Deixar um homem tocar meu cabelo? Cabelo é a coroa, a parte mais íntima de uma mulher. Meu falecido marido raramente o tocava, muito menos outra pessoa. Mas, vendo meu próprio desamparo, assenti lentamente. Apenas para pentear, sussurrei. João deu um passo à frente, parando logo atrás de mim. Eu podia sentir o leve cheiro masculino de sabão e detergente de seu corpo. Meu coração bateu mais rápido do que quando recebi um anel de diamante do falecido Bento. O pente de madeira que ele segurava pareceu frio quando tocou meu couro cabeludo. Então, ele começou a pentear com muito cuidado. Seus movimentos eram gentis, pacientes e hábeis, desfazendo os pequenos nós do meu cabelo, um por um. Ele não puxava, não tinha pressa. Seu toque passava pelo meu cabelo, ocasionalmente roçando meu pescoço e ombros, enviando ondas de um calor há muito perdido. Fechei os olhos, saboreando a sensação. Não se tratava apenas do cabelo. Era o toque, um toque cheio de atenção, sem luxúria, mas cheio de calor. João estava penteando mais do que apenas meu cabelo. Ele estava alisando as rugas do meu coração. Seu cabelo é muito bonito,
Ele sussurrou, muito perto da minha orelha, fazendo-me arrepiar. Abri os olhos e encarei o reflexo de seus olhos no espelho. Eram castanhos e honestos. Não me olhavam com desejo, mas com uma admiração sincera. A vergonha e a agitação dentro de mim se misturaram. Obrigada, João respondi. Minha voz quase inaudível. Ele terminou de pentear, colocou o pente de volta no lugar e deu um passo para trás, como se estivesse reconstruindo a barreira que acabara de derrubar. Com licença, Dona Isadora. Vou continuar meu trabalho, disse ele, voltando à formalidade. Fiquei sentada ali por alguns instantes, olhando para meu cabelo agora perfeitamente desembaraçado. Eu sabia que aquele momento havia mudado tudo. Foi um reconhecimento silencioso de que nós dois éramos seres humanos vulneráveis, não patroa e empregado. Foi um pequeno e corajoso passo através do abismo da diferença. E eu não tinha mais forças para recuar. Toquei meu cabelo, que ainda parecia quente de seu toque. Sim, a barreira havia rachado. Após o episódio do pente, a atmosfera na casa mudou drasticamente, entrando em uma fase que parecia uma pausa na inquietação. Nós dois sabíamos que algo estava diferente, mas ambos tínhamos medo de dar um nome a esse sentimento. Eu temia perder o respeito e enfrentar a zombaria. João temia ultrapassar os limites e perder o emprego. Comecei a criar desculpas para estar perto dele. Eu fingia ler um livro na sala de estar enquanto ele aspirava o pó. Ou pedia pequenas ajudas que, na verdade, eu poderia fazer sozinha, como mover um vaso de flores que não era nada pesado. João, você pode mover esta roseira para perto da janela? Acho que ela precisa de mais luz, eu disse uma manhã, sabendo perfeitamente que ele tinha acabado de lavar o carro e devia estar cansado. Claro, Dona Isadora, ele respondeu, sem reclamar. Ele levantou o vaso com facilidade. Ao levantar, vi seus bíceps, definidos pelo trabalho duro. Tentei desviar o olhar, mas era tarde demais. Havia uma sede em meu coração que começava a exigir atenção. Eu tinha sede de algo real, de um calor real, depois de anos imersa na formalidade de um casamento. À tarde, enquanto estávamos na cozinha, eu observava, tomando meu café. Ele descascava frutas para minha sobremesa e me contou sobre seu fracasso na última entrevista. Eles me perguntaram sobre meu plano para os próximos 5 anos, Dona Isadora. Sinceramente, eu disse que queria ter minha própria mercearia. Mas eles riram. Disseram que era um sonho muito pequeno, muito local, contou ele, com um tom de voz plano, sem emoção. Por que riram? Perguntei, um pouco irritada. É um ótimo plano. Independente, claro. João deu de ombros. Eles queriam que eu dissesse que queria ser gerente de uma multinacional em 5 anos, Dona Isadora. Eu não consigo mentir. Nunca mude quem você é para agradar os outros. João, eu disse de repente. Inclinei-me sobre a mesa, aproximando-me dele. Você já é perfeito assim. Nós nos olhamos. Havia uma intensidade forte entre nós. Uma ponte emocional que cruzava a fria mesa da cozinha. Eu não percebi o quão perto meu rosto estava do dele até que pude ver as pequenas manchas castanhas em sua íris. Obrigado, Dona Isadora, disse ele, com a voz embargada. Ninguém nunca me disse isso. Eu sorri. Um sorriso sincero, que há muito tempo não dava a ninguém. Senti que estava protegendo algo precioso à minha frente. Não apenas João, mas minha própria felicidade. Foi em momentos como este que percebi que eu não apenas gostava de João, mas também respeitava sua honestidade e sinceridade. Meu falecido marido, Bento, sempre foi cheio de grandes ambições e pequenas mentiras para chegar ao topo. João só queria uma mercearia, um sonho simples e cheio de dignidade. A partir daquele momento, a atmosfera na casa tornou-se mais quente
e viva. Comecei a sorrir com mais frequência. Me peguei ouvindo as novas músicas pop no rádio que João costumava ouvir na cozinha. Uma noite, acordei com um barulho. Caminhei lentamente até a sala de estar. João estava dormindo no sofá, coberto apenas por um lençol fino, pois o ar-condicionado da casa estava muito frio. Fiquei ali, observando-o. Seu rosto estava sereno durante o sono, longe das preocupações e rejeições do mundo exterior. Eu queria tanto cobri-lo com um cobertor mais grosso, mas minha mão congelou no ar. Peguei um cobertor pesado do armário, aproximei-me e, com o movimento mais suave possível, estendi-o sobre seu corpo. Ao fazer isso, minha mão tocou seu braço quente. O calor de seu corpo jovem, forte e vivo, era como uma promessa de que o inverno em meu coração logo terminaria. Fiquei ali por 10 respirações, absorvendo o calor que emanava de seu corpo antes de me virar e voltar para o meu quarto frio. Dormi profundamente naquela noite, talvez pela primeira vez desde a partida de Bento. Meu sono foi acompanhado pelo calor do meu coração, e não mais apenas pelo calor de um cobertor caro. Essa pausa foi deliciosa, mas eu sabia que uma pausa sempre chega ao fim, e o verdadeiro drama estava prestes a começar. Vivíamos em uma tensão doce, como um fio que é constantemente esticado, mas nunca rompido. Cada toque acidental se tornava um grande evento, cada olhar prolongado demais, uma declaração secreta. Eu, a viúva respeitável, e ele, o jovem trabalhador. Nós, dois, brincávamos com um fogo que eu mesma acendi. Comecei a me arrumar para João. Não com vestidos de festa, mas com vestidos de casa elegantes, porém com um decote um pouco mais aberto, ou usando um perfume mais sedutor quando sabia que ele estaria por perto. Eu queria que ele me visse não apenas como a patroa frágil, mas como uma mulher cheia de vida. Uma tarde, pedi a João que instalasse um novo lustre de cristal no teto da sala de jantar. O lustre era muito alto e João precisou usar uma escada de madeira resistente. Cuidado, João, eu disse, fingindo preocupação. Pode deixar, Dona Isadora, ele respondeu, focado em seu trabalho. Eu fiquei bem embaixo da escada, fora do alcance do perigo, mas perto o suficiente para observá-lo. A vista de baixo era incrível. Sua camiseta se levantou um pouco quando ele esticou os braços, revelando um vislumbre de seu abdômen firme, e os músculos de seus braços se contraíram enquanto ele segurava a chave de fenda. Senti meu rosto esquentar. De repente, um pequeno parafuso escapou de sua mão e caiu. Ai! Eu me agachei espontaneamente para pegá-lo. No mesmo instante, João se abaixou para procurar o mesmo parafuso. Nossas cabeças quase se chocaram, e a mão dele pousou exatamente sobre a minha, que segurava o parafuso. O tempo pareceu parar. Nós dois estávamos agachados no chão de mármore frio, seus joelhos quase tocando os meus. Sua mão, áspera pelo trabalho duro, cobria minha mão delicada. Seu olhar, sempre tão respeitoso, agora estava cheio da mesma agitação que eu sentia. Era um desejo reprimido, uma vontade inegável. Desculpe, Dona Isadora, ele sussurrou, a voz extremamente rouca. Ele não retirou a mão. Tudo bem, sussurrei de volta, minha voz não passando de um suspiro. Deixei o momento se prolongar. Eu queria ver até onde ele ousaria ir. Ele fugiria desse medo ou teria a coragem de admitir seus sentimentos? João, então, colocou o parafuso cuidadosamente na palma da minha mão. O toque não era mais um choque elétrico, mas um fogo que se acendia. Lentamente, ele se levantou, e eu também. Ficamos frente a frente, a uma distância de apenas meio metro. Esse lustre é pesado, João. Não tenho certeza se você consegue instalar sozinho, eu disse, procurando uma desculpa para manter-lo ali. Eu consigo, Dona Isadora.
Sou forte, ele respondeu, mas seus olhos não estavam no lustre. Estavam nos meus lábios. Engoli em seco. Eu sabia o que ele queria. E eu sabia o que eu queria. A vergonha, a culpa em relação a Bento, tudo parecia distante. Havia apenas João, seu calor e minha profunda necessidade de ser tocada. Deixe-me ajudar. Segurando a escada, eu disse, e coloquei minhas mãos na base da escada. João sorriu levemente. Um sorriso que me dizia que ele entendia o jogo. Ele se apoiou na escada, olhando para mim de cima. Seus olhos despiram todos os meus medos e anseios. Senti meu coração bater forte, como um tambor de guerra. Eu sabia que se ele me beijasse agora, eu não o rejeitaria. Tínhamos ido longe demais para voltar. No entanto, João não fez isso. Ele apenas suspirou, sorriu amargamente e começou a instalar o lustre rapidamente. Ele escolheu respeitar os limites, não por medo, mas por respeito a mim. Quando ele desceu, o lustre de cristal brilhava lindamente. Pronto, Dona Isadora, o lustre ficou ótimo. Sim, ficou maravilhoso, eu disse. Mas não estava olhando para o lustre. Estava olhando para João. Ficamos em silêncio. Foi um momento de reconhecimento sem palavras. O fogo havia sido aceso e, embora ainda não o tivéssemos tocado, seu calor já nos queimava. Eu sabia que aquela barreira não duraria muito mais. Eu não queria que durasse. Eu queria deixar o fogo queimar. A tensão na sala de jantar não podia ser ignorada. Foi um ponto de virada. Depois daquilo, paramos de brincar com desculpas. O que restava era a necessidade e o reconhecimento. Uma noite, eu não conseguia dormir. O ar estava pesado e a casa parecia mais fria do que o normal, embora não estivesse chovendo lá fora. Eu sabia o porquê. Sentia falta do calor de João. Saí do meu quarto, vestindo apenas uma camisola de cetim. Meus passos eram pesados, mas meu coração estava leve. Eu sabia que estava prestes a cometer um erro, mas era o erro que eu mais desejava. Bati suavemente na porta do pequeno quarto de João, na edícula nos fundos da casa. João, você já está dormindo? Momentos depois, a porta se abriu um pouco. João estava ali, vestindo apenas um short. Seu cabelo estava bagunçado e seus olhos pareciam confusos. Dona Isadora, o que houve? A senhora está se sentindo mal? Ele perguntou. Sua voz, cheia de preocupação. Balancei a cabeça, sem palavras. Dei um passo à frente. Minha mão se ergueu e tocou seu rosto quente. Eu não consigo dormir, João. Estou com frio. O rosto de João mudou, de confuso para surpreso, e depois para uma profunda compreensão. Ele suspirou lentamente, como se esperasse por este momento há meses. Dona Isadora. Ele tentou dizer, mas coloquei um dedo em seus lábios. Não diga nada. Não mencione patroa ou empregado. Esta noite, somos apenas Isadora e João, sussurrei. Ele me olhou, seus olhos agora refletindo o fogo que havíamos reprimido por tanto tempo. Com um movimento gentil, mas firme, João abriu mais a porta de seu quarto e me puxou para dentro. A porta se fechou atrás de nós. O quarto de João era muito simples. Havia apenas uma cama de solteiro, uma pequena mesa e um guarda-roupa. No entanto, naquele pequeno espaço, senti um calor mais real do que em toda a minha imensa casa. Não tivemos pressa. Seu beijo foi suave no início, como água procurando um caminho. Depois, se transformou em uma paixão há muito reprimida. João me beijou, com respeito, com carinho, mas também com um desejo que me assegurava que ele me via como uma mulher, não apenas como sua patroa. Naquela noite, todos os muros desabaram. A diferença de idade, de status e a condenação social
Tudo desapareceu no calor do abraço de João. Eu me reencontrei. Encontrei o pulso que pensei ter perdido para sempre. Senti-me amada, valorizada e desejada. A partir daquela noite, mantivemos um lindo relacionamento secreto. Em público, João continuava sendo funcionário eficiente, mas, a portas fechadas, ele era meu amante atencioso, que me acordava com beijos suaves, e não apenas com uma xícara de café. Essa felicidade, embora oculta, era muito real. Eu me sentia 10 anos mais jovem. E meu sorriso era um sorriso honesto. Mas o amor não pode viver apenas de calor. Ele também precisa de um futuro. Uma tarde, João voltou para casa com os olhos brilhando. Dona Isadora, recebi uma ligação de uma grande empresa do agronegócio em Mato Grosso. Eles me ofereceram uma posição de gerente de fazenda com um salário muito maior. Pediram para eu ir para a entrevista final na próxima semana. Fiquei em silêncio, meu coração apertado. Mato Grosso? Outro estado tão longe. Então, isso é ótimo, João, eu disse, embora minha voz tremesse. É uma grande oportunidade, Dona Isadora. Posso economizar dinheiro. Posso realizar meu sonho da mercearia mais rápido, disse ele, com o rosto cheio de esperança. Mas ele se aproximou, segurando minha mão. Mas isso significa que terei que me mudar, Dona Isadora, por pelo menos 2 anos de contrato. Eu o encarei. 2 anos sem João, 2 anos de volta ao silêncio. Minha felicidade recém-descoberta parecia ser arrancada à força de suas raízes. E vous comme você, eu disse espontaneamente. João balançou a cabeça suavemente. Não, Dona Isadora. A senhora não pode deixar sua casa, sua vida é aqui. Eu vou lutar lá, e a senhora vai me esperar aqui. Ligarei todos os dias. Isso é para o nosso futuro, Dona Isadora. Um futuro que não passaremos apenas no meu pequeno quarto. Suas palavras eram sinceras, mas o medo de perdê-lo me afogou. Sorri fracamente, escondendo a tempestade dentro do meu coração. Eu sabia que nosso amor recém-nascido teria que enfrentar seu primeiro e mais difícil teste. João foi para a entrevista em Mato Grosso e voltou 3 dias depois, com uma ótima notícia. Ele foi aceito. O salário oferecido era o dobro do que ele sonhava. Ele começaria a trabalhar em 2 semanas. O pequeno quarto agora estava cheio de euforia e esperança. Mas dentro do meu coração, a tempestade do medo social começava a se agitar. Naquela noite, comemoramos a notícia com um jantar que pedi do nosso restaurante favorito. Sentamo-nos à mesa de jantar, raramente usada desde que Bento se fora. João parecia tão elegante em uma camisa limpa e seu rosto estava radiante. Estou muito orgulhosa de você, João, eu disse, segurando sua mão por baixo da mesa. Tudo isso é graças à senhora, porque nunca me menosprezou. Ele respondeu, seus olhos cheios de gratidão. Enquanto ríamos e compartilhávamos uma garrafa de vinho tinto caro, um hábito nada profissional, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém sem avisar. Deixe tocar, João. Deve ser um entregador, eu disse. Deixe-me ver. Quem é? Dona Isadora, disse ele, e se levantou. Renata, minha amiga socialite, viúva de um magnata do Rio de Janeiro, estava na porta. Ela tinha acabado de voltar de uma viagem à Europa e apareceu sem avisar. Fiquei chocada e em pânico. Isadora! O que faz aqui, querida? Pensei que estivesse no clube de golfe, exclamou Renata, sua voz alta e estridente. Ela entrou, parando bem na entrada da sala de jantar. Seu olhar foi direto para a mesa, para João que estava parado e rígido, para a garrafa de vinho aberta e para minha mão, que eu rapidamente retirei de cima da mesa. Sua expressão mudou de alegre para um olhar de nojo e desprezo. João? Não é o seu empregado? Perguntou Renata, sua voz afiada, cheia de condenação.
Por que ele está sentado à mesa de jantar com você, Isadora? E esse vinho? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu sangue gelou. Senti todos os medos que eu havia reprimido virem à tona, queimando minha coragem. Vi a admiração nos olhos de Renata se transformar em julgamento. Eu não aguentei. Renata, cale a boca. Isso não é da sua conta. Gritei, minha voz se elevando. Claro que é da minha conta, Isadora. Você ficou viúva com elegância, mas está arriscando sua reputação por um empregado? Renata riu com cinismo. Olhei para João. Seu rosto radiante agora estava pálido. Ele baixou a cabeça de vergonha. Parecia um menino pego em flagrante, cometendo um grande erro. Aquilo doeu. Mas o medo de perder meu status era muito mais forte que meu amor. Virei-me para João, meu coração parecendo ser rasgado em pedaços. Eu tinha que escolher, e escolhi minha imagem. João, a Renata tem razão. Eu disse, com uma voz fria e firme direcionada a ele. Volte para a cozinha e limpe esta mesa. Você esqueceu o seu lugar. As palavras saíram da minha boca como veneno. Vi João levantar a cabeça. Seus olhos, que antes estavam cheios de amor agora, estavam cheios de uma dor e traição indescritíveis. Ele me olhou por um momento, como se pedisse confirmação, mas eu devolvi um olhar vazio. Sem dizer uma palavra, João se virou e caminhou em direção à cozinha. Seus passos eram pesados, como se ele carregasse um peso de 1000 quilos. Renata sorriu vitoriosa. Depois que Renata foi embora, voltei para a sala de jantar. João já tinha terminado de arrumar a mesa. Ele estava parado ali, no meio da sala, de costas para mim. Por que, dona Isadora? Ele perguntou, sua voz baixa e trêmula. É disso que eu estava falando, João. Esta é a realidade, eu disse, tentando parecer forte. Você foi aceito em Mato Grosso. Você tem que ir. Nós não podemos. Não podemos continuar com isso. João se virou, seus olhos marejados. Não é sobre Mato Grosso, dona Isadora. É sobre ela. Sobre o que as pessoas pensam. A senhora tem vergonha de mim. Sim, eu tenho vergonha, João. Gritei. E as lágrimas de repente rolaram. Tenho vergonha de te amar tanto a ponto de estar disposta a perder tudo. E então percebi que não sou tão forte assim. Vá embora. Vá para Mato Grosso e seja um gerente de sucesso. Esqueça isso. Esqueça-me. Ele apenas assentiu, seu olhar doloroso. Certo, dona Isadora. Eu entendo. Eu irei. E não voltarei. Ele se virou e foi embora. Naquela noite, João não voltou para o seu quarto. Ele passou o resto da noite do lado de fora, olhando a chuva que voltava a cair. O conflito interno e a traição me destruíram. Mas eu havia feito minha escolha. Uma escolha fria, cruel, e que destruiu nosso amor em seu auge. 2 dias após o confronto devastador, a casa voltou a ser silenciosa, fria e muito mais vazia do que quando Bento morreu. João partiu sem se despedir novamente. Ele deixou um bilhete na mesa da cozinha, com apenas 3 linhas. Já fui, dona Isadora. Cuide-se bem. Espero que seja feliz. João, ao ler o bilhete, caí no chão, chorando silenciosamente, deixando a dor rasgar meu orgulho. Eu havia cometido a traição mais cruel. Trair meu próprio coração e o coração do homem que me amava incondicionalmente. Eu sabia que fizera isso por medo, mas a razão não diminuía a dor. Voltei à minha antiga rotina, roupas formais, chás da tarde entediantes e sorrisos falsos. Renata me encontrou alguns dias depois e elogiou minha decisão. Muito bem, Isadora. Você voltou a ter juízo. Homens como ele só mancham nossa imagem. Agora, temos que encontrar um homem à sua altura, disse ela, em tom de desprezo. Eu apenas sorri, vazia. Um homem à minha altura?
Eu não queria um homem à minha altura. Eu queria o João. Comecei a sentir falta de tudo nele. Sentia falta do meu café da manhã, que ele sempre preparava com a quantidade perfeita de açúcar. Sentia falta do jeito que ele pronunciava meu nome, Dona Isadora, que sempre soava como um poema. Sentia falta de seus ombros fortes, onde eu me sentia segura da crueldade do mundo. Até mesmo sentia falta do cheiro masculino de sabão e amaciante de suas roupas. Esta casa, que antes era apenas um museu de memórias, agora era o túmulo do amor que eu mesma havia enterrado. Tentei preencher o vazio com compras, com atividades sociais, mas tudo parecia insípido. No meio da noite, eu ia até o pequeno quarto de João. Ficava na porta, respirando o ar dali, tentando capturar os últimos resquícios de seu cheiro. A pequena cama estava arrumada, o armário vazio, mas no ar, nas paredes, eu podia sentir sua energia, seu calor. O arrependimento me atingiu como uma onda gigante. Percebi que, aos olhos de Renata e de minhas amigas, eu poderia ter vencido a guerra, mantido minha imagem e meu status, mas havia perdido tudo. Perdi a chance de ser feliz. Minha mente girava. Por que eu me importava tanto com o que Renata pensava, se a vida dela não era mais feliz que a minha? Por que deixei o julgamento dos outros tomar conta da minha vida? Uma vida que eu deveria ter conquistado apenas para mim. Lembrei-me das palavras de João. Isso é para o nosso futuro, Dona Isadora. Um futuro que não passaremos apenas no meu pequeno quarto. Ele partiu para construir esse futuro, e eu destruí suas fundações com minha vergonha e meu medo. Uma semana se passou. Comecei a pesquisar sobre a empresa onde João estava trabalhando em Mato Grosso. Descobri que era uma das maiores da região. João teria sucesso. Ele seria feliz, talvez encontrasse uma moça mais jovem, mais simples, e que não teria vergonha de assumi-lo. Esse pensamento foi como uma facada. Sentei-me na varanda, mais uma vez, sob uma chuva forte. Segurei meu celular. Eu sabia o número dele, mas minha mão tremia. Queria ligar, pedir desculpas, dizer que o amava, mas meu orgulho me segurava. Fui eu quem o mandou embora. Fui eu quem o humilhou. Que direito eu tinha de chamá-lo de volta, de arruinar o emprego que ele acabara de conseguir? No meio da chuva que molhava meu rosto, fiz uma confissão honesta a mim mesma. Eu amava João. Amava sua simplicidade, sua força física e seu coração puro. Eu o amava mais do que esta casa, mais do que o dinheiro e mais do que o status de viúva respeitável. A distância testou nossa promessa, mas, mais importante, testou meu coração. E meu coração falhou no teste. Agora, eu precisava encontrar uma maneira de passar. O arrependimento atingiu seu ponto de saturação. Eu não podia mais me enganar. Em frente ao espelho, vi uma mulher de 47 anos, mas seus olhos refletiam a tristeza de uma adolescente de coração partido. Eu parecia mais velha, não pela idade, mas pelo desespero. Chamei meu advogado e meu gerente financeiro. Pedi que preparassem os documentos para administrar meus bens à distância. Também dei instruções firmes para alugar esta mansão. Eles me olharam confusos, como se eu tivesse enlouquecido. A senhora tem certeza? Quem cuidará dos seus bens aqui? Perguntou meu gerente financeiro. Eu cuidarei de mim mesma. E vou buscar minha felicidade. Vocês cuidem do resto, respondi, com uma voz cheia de determinação. Liguei para Renata e cancelei todos os meus compromissos sociais pelos próximos 6 meses. Eu sabia que a notícia se espalharia como fogo, mas não me importava. Passei a maior parte da minha vida à sombra da opinião dos outros. Chega! Fiz as malas. Apenas 2 pequenas, com roupas simples. Sem vestidos de festa, sem joias caras.
Peguei também todo o dinheiro de que precisaria e alguns documentos importantes. Dentro da minha mala estava o bilhete de João, que agora era meu tesouro. Antes de partir, fui ao quarto de João. Sentei-me em sua cama dura, que parecia tão confortável. Escrevi uma carta de resposta para ele, em um papel fino que antes eu usava apenas para convites de casamento. Escrevi sobre como fui covarde, como deixei o medo destruir nosso amor. Escrevi o quanto sentia sua falta e como não podia mais viver sem ele. Eu escrevi: eu sei que não posso ser gerente lá, João, mas posso ser sua esposa. Posso te ajudar a abrir aquela mercearia mais rápido. Eu não enviei a carta. Eu a entregaria a ele pessoalmente. Comprei uma passagem de avião para Mato Grosso, para a pequena cidade onde sua empresa estava localizada. Não avisei João. Queria que fosse uma surpresa. Mas, o mais importante, eu queria garantir que não fugiria novamente. Eu me forçaria a enfrentá-lo, a implorar por seu perdão. A viagem foi longa e cansativa. Eu, acostumada a voos de primeira classe e carros de luxo, agora estava sentada na classe econômica, enfrentando atrasos e longas filas. Nunca me senti tão viva. Quando cheguei à pequena cidade, foi como entrar em um mundo completamente novo. O ar era quente, úmido e cheio do cheiro de terra e floresta. Aluguei um quarto simples, em uma pousada, perto da fazenda. Passei um dia ali, fazendo perguntas. A propriedade era enorme. Finalmente, consegui encontrar a portaria e pedi permissão para me encontrar com o novo gerente, João. Pediram que eu esperasse. Meu coração batia descontroladamente. E se ele estivesse com raiva? E se ele já tivesse seguido em frente? E se ele me rejeitasse? Eu merecia sua rejeição. Depois de esperar cerca de 10 minutos, eu o vi. João apareceu por trás do portão. Ele usava um uniforme de gerente impecável, seu chapéu protegendo o rosto do sol forte. Ele parecia mais maduro, mais confiante e mais bonito. Ele caminhou em minha direção, mas parou a cerca de 2 metros de distância. Seu rosto não mostrava raiva, mas também não mostrava felicidade. Apenas uma grande surpresa. Dona? Dona Isadora? Ele perguntou. Sua voz baixa e incrédula. Eu estava diante dele, uma mulher de 47 anos, que viera de outro mundo. Eu não usava mais um vestido de seda, apenas uma calça jeans e uma camiseta simples de algodão. Eu não chorei, apenas sorri com sinceridade. Olá, João, eu disse. Por que a senhora está aqui? O que aconteceu? Está doente? Ele perguntou, sua voz mostrando uma preocupação que ele tentava esconder. Não, João, não estou doente. Eu apenas acordei, respondi, aproximando-me dele. Percebi que fui uma covarde. Percebi que aquela casa grande era uma gaiola de ouro que me cegou. E eu sacrifiquei a coisa mais preciosa pela coisa mais insignificante. Estendi minha mão e segurei a dele, a mão áspera que uma vez penteou meu cabelo com tanta delicadeza. Eu não vim aqui como sua patroa, João. Vim aqui como Isadora. Uma mulher que te ama muito e que se arrepende de cada palavra cruel que disse. João ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos me perscrutando, procurando a verdade. Deixei que ele visse toda a minha vulnerabilidade. Eu fui embora porque pensei que era o melhor para a senhora, disse ele. Eu não queria que sentisse vergonha por minha causa. Eu amo a senhora, e meu amor não merecia ser humilhado. E o meu amor merecia? Perguntei, e minhas lágrimas finalmente caíram. Eu te pune, porque seu amor era sincero, e me pune porque tive medo. Eu errei, João. Eu errei muito. Agora estou aqui. Deixei aquela casa. Deixei Renata e toda aquela baboseira social. Não tenho mais nada, além do meu amor por você.
Ao ouvir minhas palavras, os olhos de João também se encheram de lágrimas. Ele tirou o chapéu e me abraçou. O abraço foi forte, quente e reconfortante. Era o abraço de que senti falta por todo esse tempo. Um abraço que dizia: eu entendo, eu te perdoo, Isadora. Ele usou meu nome, não um título. Claro que isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Ficamos ali, no portão da fazenda, abraçados sob o sol forte de Mato Grosso, que parecia muito mais quente que o sol de São Paulo. Depois disso, João me levou para a pequena e simples casa que ele alugava. Estava longe de qualquer luxo, mas parecia muito aconchegante. Sentamos frente a frente e conversamos sobre o futuro. Não com medo, mas com esperança. Vamos ficar aqui por 1 ano. Eu vou trabalhar duro e você pode cuidar das finanças e da administração. Assim que tivermos economizado o suficiente, voltaremos para o Sudeste. Não para aquela casa, mas para a nossa própria casa. Vamos abrir a mercearia e ela será a melhor da cidade, disse ele, com os olhos brilhando. Eu vou te ajudar, João. Farei o que for preciso, respondi. Entreguei a ele a carta que havia escrito. João a leu lentamente. Quando terminou, ele beijou minha mão. Chega de arrependimentos, Isadora. O que existe agora é o amanhã. 9 meses depois, a mercearia Nova Esperança foi inaugurada em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Nós não voltamos para São Paulo. Eu não era mais conhecida como a viúva de Bento, mas como Isadora, a esposa de João, a dona da mercearia mais amigável e organizada da região. Nossa vida era simples, mas cheia de amor e calor. João continuava sendo o mesmo homem, mas agora era meu marido. E ele penteava meu cabelo todas as noites, não mais por obrigação, mas por amor. Nós enfrentamos a tempestade e agora aproveitávamos juntos um novo amanhecer. Eu tinha 48 anos e finalmente encontrei minha verdadeira felicidade.